Bom dia, meus companheiros de estudo bíblico, sejam bem-vindos. Hoje, amados, estamos encerrando esta série das dispensações. Lembro que eram 7 vídeos, nós já fizemos 6 e hoje é o último, sétimo. Então, o vídeo anterior nós tratamos da dispensação da graça, ou seja, a dispensação do Espírito, a dispensação da igreja. Que a igreja está nesse contexto da dispensação da graça, certo? Agora hoje vamos ver a dispensação do milênio, que é o último. Depois desse aqui nós vamos ter as alianças, uma outra série. É curta, é pequena, que é importante também para quem está seguindo, quem está acompanhando esse estudo aqui. É importante ver a série seguinte que vamos ter, né, a partir dos outro vídeo, para fechar, compreender. Olha, é um tesouro o entendimento que a gente tem quando a gente compreende todas essas partes aqui. Parece assim, sabe, que abre um leque no entendimento da Bíblia. É maravilhoso. Então vamos ao nosso estudo hoje da dispensação do milênio. Vamos lá. Então aí nós temos, olha, dispensações bíblicas e aqui a última, né? Do número 7, milênio. Vamos rapidamente aqui, ó. O importante deste estudo de hoje é nós entender esse resumo aqui, olha. Que a duração dessa dispensação, lembra que a dispensação da graça terminou no arrebatamento da igreja. Então, aqui começa na volta de Jesus e vai até o estabelecimento dos novos céus e nova terra. É uma das coisas. Aqui, lembra que na dispensação da graça foi dado, digamos assim, uma pausa no trato de Deus com Israel, as profecias, os profetas, a lei, aquelas coisas. Foi dada uma pausa ali e entrou a graça, né? Agora aqui, amados, que já no caso a igreja já foi arrebatada, e então a volta de Jesus em glória, quando ele vem, não arrebatar, porque ele já arrebatou aqui a igreja, ele vem em Israel, no arrebatamento ele veio até nos ares só e, digamos assim, atraiu a igreja para si. Aqui não, aqui ele desce até a terra, segundo nós vemos nos estudos, né? Então essa aqui, a volta de Jesus, ela dá início a essa dispensação do milênio e encerrou a dispensação da graça. Agora veja bem, foi dado então, uma vez que Israel estava parado no tempo, né? Que Deus deu, digamos assim, pausa ali. Agora Deus dá um play aqui. Israel começa a andar no tempo novamente. Aqui na terra. Israel é terra, não tem nada a ver com o céu. Então começa outra vez Israel a acontecer. Aquelas profecias do Antigo Testamento, que muita gente diz que está se cumprindo hoje, parou aquilo, amados, em Cristo, parou. As que tinha para se cumprir, vão se cumprir agora, depois da volta de Cristo. Então, daí começa a se cumprir as profecias e tudo mais, começa a ser novas profecias, né? Então, é isso que é dado o play, né? O recomeço ali de Israel para cumprimento das profecias. Nesta dispensação, veja bem, Israel receberá, ou seja, receberá Jesus como Rei e Salvador. Lembra que no nascimento de Jesus, Jesus veio como Rei e Salvador, mas Israel não reconheceu isso. Israel rejeitou, o crucificou. Então, nessa rejeição de Israel, a igreja entrou. E agora, quando Jesus voltar lá em Israel,
para reinar, então eles vão reconhecer Jesus como o Rei e Salvador, e as lágrimas vão rolar porque eles vão reconhecer aqueles que eles crucificaram, aquele que veio para eles e eles rejeitaram. Então o arrependimento vai ser muito grande, amados. E o amor de Deus para Israel aqui vai ficar patente. Então Israel vai ser assim. Primeiro acontece a restauração nacional de Israel, quer dizer, todo Israel volta à terra prometida. Hoje tem duas tribos lá apenas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As outras 10 tribos estão espalhadas pelo mundo. Eles vão se juntar tudo como nação de Israel ali. E daí, então Jesus vai voltar e vai acontecer esse arrependimento de toda a nação de Israel ali, que sobrar da grande tribulação, daquelas coisas, né? Vão reconhecer Jesus como Rei e Salvador, e aqui é a salvação deles. Nesta dispensação do milênio, vai ter o julgamento das nações. Veja bem, vai ter muita gente habitando nessa terra aqui, de várias nações. Só que vai ter um julgamento para essas nações também, dependendo das obras dele. Nós vamos ver nos textos para baixo. Nessa dispensação também vai ser aplicada a verdadeira justiça. Hoje, amados, que justiça, principalmente falando em Brasil. Você vê a justiça de hoje, como é que é? Pessoas perigosíssimas, ladrões, assassinos, das piores espécies, estão na rua. Foram soltos, foram liberados. E pessoas por qualquer coisinha lá que fez, lá que às vezes até nem praticou uma coisa, mas a justiça terrena que entende que deve ir para cadeia, eles pegam e prendem e vai para cadeia. Isso vai acabar, mano. E esses nariz empinado que hoje mandam na justiça lá, eu tenho pena desses. Não invejo nem um pouquinho a posição deles. Que nessa dispensação do milênio aqui, então, é Jesus o juiz, ele vai julgar. E no julgamento dele não vai ser fácil, vai ser a verdadeira justiça. Então, vai existir aplicação da verdadeira justiça, nós vamos ver isso também aqui. Vai ter o julgamento do turno branco. Esse é o julgamento dos condenados, dos perdidos, daqueles que vão para o lago de fogo. Ninguém vai ter salvação aqui nesse trono branco. Nessa dispensação vai acontecer o fim de Satanás e da morte, de inferno e de tudo que não presta. E nesta dispensação vai ser tudo preparado para novos céus e nova terra. No final dessa dispensação, novos céus e nova terra. Sem pecado, sem justiça, sem lágrimas, sem dor, sem hospital, sem cadeia, sem nada. Certo? Vamos aos textos então. Atos capítulo 8, versículo 21. O qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Veja que Deus falava por boca dos profetas desde a antiguidade a respeito da restauração, o que Deus ia fazer pela nação de Israel, como que Israel ia ser vitorioso, ser cabeça de nações, todas essas promessas, mas ninguém sabia que a igreja estava lá guardada e que ia se fazer presente e que ia anunciar isso aí, que a gente está anunciando hoje. Então, veja bem, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração. E Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, voltou ao céu e lá ele vai ficar até o tempo da restauração. Quando for o tempo da restauração, então ele vai voltar, como nós vimos ali. Ele vai voltar e então vai restaurar esta terra, preparar para novos céus e nova terra.
Ok, Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Começo da restauração do versículo anterior. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui todo olho vai ver Jesus voltando. Não é como no arrebatamento, que só os salvos, só a igreja arrebatada que vai ver o Senhor Jesus. Ninguém mais. Aqui nessa outra volta, aqui, todo olho verá. Que mais? Zacarias 18. Desculpa, Zacarias 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, plantá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. E lembra que eu falei há pouco que Israel vai, quando Jesus vir aqui, né? Todo olho virá. Então, a nação de Israel vão reconhecer aquele que eles crucificaram. Veja bem, Deus vai derramar o Espírito de graça e os olhos deles vão ser abertos, os olhos do entendimento deles vão ser abertos de uma maneira que eles vão ver aquele a quem transpassaram. A nação de Israel, nacional, eles vão ver, eles vão lembrar do que até hoje, amado, até hoje os judeus. Eu assisti um vídeo que um rabino falou que Jesus é filho de prostituição. Então eles não creem em Jesus, eles odeiam Jesus até hoje. Porque eles só vão reconhecer Jesus como seu Senhor, Salvador e Rei quando for derramado o Espírito da graça sobre eles. Aí sim é que eles vão reconhecer. Hoje, amados, não adianta que não reconhece. Então vemos isso aqui. Tudo acontece nessa dispensação do milênio. Mateus 19, 28. E Jesus lhes respondeu, veja bem aqui. Em verdade vos digo que vós os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui Jesus está falando para os filhos de Jacó, os 12 filhos de Judá, Benjamim, tem José também, enfim, são 12. Esses vão sentar quando na regeneração, ou seja, lá a partir do milênio eles vão reinar também com Cristo, julgando a nação de Israel. Vão se assentar como juízes lá, certo? Vamos a mais o texto aqui, ó. Nós estamos já praticamente chegando aos últimos textos, aqui um pouco longo, mas não é tão longo assim que não dê para suportar, né? Aqui, amados, o julgamento das nações. Lembra que nós falamos que tem julgamento das nações? O que é esse julgamento das nações? Esse julgamento das nações não é o julgamento da igreja, nem o julgamento de Israel, tá? É das nações que sobrarem da grande tribulação, de tudo lá. Daí Jesus vai reunir eles, vai julgar. Veja como que vai ser esse julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Lembra que nós falamos que Jesus ele veio para salvar o mundo? Ele veio para salvar o mundo, foi rejeitado, foi crucificado e salvou os que creem nele do mundo. Agora ele vem aqui e se assentará no trono da sua glória. Agora não vem mais como aquela pessoa sofredora que era. Agora ele vem como rei para reinar, né? E todas as nações, veja que aqui está falando de nações, de povos, todas as nações que tiverem, tudo isso aqui, amado, é depois, a igreja já foi arrebatada há muito tempo. Isso é lá no milênio. E todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará
uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E dirá o rei aos que estiverem à sua direita, no caso, as ovelhas, né? Vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amado, para você que chegou até aqui, eu vou dar um bônus aqui desse estudo, que é muito interessante saber. Veja bem, que o reino para Israel está preparado desde a fundação do mundo. Se você ver ali a respeito da igreja, a igreja está preparada desde antes da fundação do mundo. É interessante porque Israel, ele é manifestado aqui na terra antes da igreja. Mas na realidade a igreja existe antes de Israel, só que foi manifestada aqui na terra depois. Olha que bacana isso aqui. Bom, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos cabritos, né? Apartai-os de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amado, nós vimos até o versículo 41, mas se vocês quiserem, para vocês verem o restante, vejam do versículo, a partir do versículo 31 até o 46. Até o 46. Ali você vê que Jesus vai dizer o porquê que ele separou os bodes das ovelhas. Muita gente pega esse texto hoje na igreja, amada, pensando que as boas obras salvam. Aqui, não, aqui as boas obras está falando para aquele povo lá, não é para a igreja. A igreja não está mais aqui na terra. Esse julgamento é na terra. Então, esse julgamento, essas obras aqui, cabritos e ovelhas, atitude, né? De cada um que é julgado e uns a perdição e outros para salvação, essas obras que não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja já foi salva em Cristo Jesus e já foi para o céu. Lembra que nós falamos que vai ser aplicada a justiça? Que hoje a justiça é assim, o assassino, o violento, o ladrão, o sanguinário, tá solto, a polícia pega, leva lá e é solto. A lei, o julgamento, a justiça de hoje é assim. É assim. O marginal na rua e o cidadão de bem, infelizmente, tem que ficar preso dentro de casa e sem ter sossego, sem ter tranquilidade. Agora aqui, amados, vai ser a justiça totalmente diferente. Veja como que vai ser a justiça no milênio. Salmo 101, e o verso 8. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade. É Jesus. É Jesus ordenando a pena capital. Se é para limpar a terra, então essa justiça é feita na sua plenitude. É para não ficar raiz, nem ramo, nem vestígio do ímpio. O ímpio vai desaparecer. E como que o ímpio vai desaparecer? Eu não sei se vai ser decapitação, apedrejamento, fuzilamento, sei lá como que vai ser. Uma coisa é certa, mano. Como está lá em Apocalipse, está escrito, o ímpio continua na sua impiedade. Aquele que está sujo continua se sujando mais. O santo continua se santificando. Continua santificando. Lá é isso que acontece. Aqueles o menor resquício de impiedade será eliminado. O próprio Jesus, que veio, que deu a vida, amou tanto os pessoal que deu a vida pelo pecador. Ele veio justificar o pecador. Ele amou o pecador da maneira que ele não olhou o pecado, não olhou essa atrocidade da pessoa, mas ele olhou lá para dentro, no interior da pessoa, para salvar. Mas aqueles que não olhem por essa parte, que querem viver a sua vida aqui, então vão viver sua vida aqui, não vai ter lá. Entende? Então é tempo
Mesmo hoje que nós estamos na dispensação da graça, é tempo da gente pensar nisso. Que nosso Deus, amados, ele é amoroso, mas a justiça dele é implacável. A pena é pena capital mesmo. Ok? Então, voltamos, amanhã após amanhã, destruirei todos, não é alguns, é todos, os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade, isto é uma limpeza em geral, para que no novo céu, na nova terra, não entre a semente do pecado. Lembra que nós vimos nas outras dispensações anteriores que Deus se aborreceu com a raça humana, que ela exterminou tanto os humanos como animais, tudo ali no dilúvio, só ficou Noé e sua família. Porém, a semente do pecado permaneceu com Noé e a família dele e disseminou de volta. Então, hoje, está horrível o pecado. Mas aqui, amado, no novo céu, na nova terra, os que vão habitar lá não tem a semente mais do pecado. Não existirá mais. Maravilha. Bênção para aqueles que estiverem lá. Amados, nós, a igreja do Senhor Jesus, temos esperança do céu. Graças a Deus. Maravilha. Mas essas pessoas aí que vão herdar a terra lá, Israel vai ser o cabeça das outras nações todas. O Senhor Jesus vai ser o rei, é um reino eterno, daí ali não tem mais, nunca mais, qualquer resquício de pecado, de maldade. Vai ser aquilo que era o plano de Deus lá no Jardim do Éden. Só que Deus deu a oportunidade do ser humano provar para si mesmo que o ser humano não tem condição de se dominar a si próprio, ou de ser dominado, seres humanos por seres humanos. Então, aqui as pessoas vão entender voluntariamente que é muito melhor deixar a direção de tudo, nossa vida, tudo, para o nosso Deus. Porque Ele sabe como fazer as coisas direito para que os seus filhos sejam verdadeiramente felizes. E isso desde agora, amados. Bem-aventurado aquele que entende isso aqui e já começa a viver assim. Já começa a entregar sua vida entregar sua vida para Jesus, para que Ele domine a vida da gente. Não adianta nós dizer Senhor para o Senhor Jesus se nós rejeitamos o que Ele nos determina. Certo? Vamos ver agora aqui, estamos terminando já o nosso estudo, a gente está bem no fim, o último texto. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 ao 15. Lembra que nós falamos que vai ter o julgamento do trono branco? Lá, olha aqui. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. A Bíblia fala de duas ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Os justos ressuscitam no arrebatamento da igreja. E os ímpios, é esta ressurreição. Só ímpios. Vi também, os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, segundo o que se achava escrito nos livros. Amados, vamos lembrar que esse julgamento não é para a igreja. Que a igreja já foi arrebatada, já foi julgada, a igreja já está no céu. É a noiva do Cordeiro, já está do lado ali do Cordeiro. Aqui é julgamento daqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Então agora estão sendo ressuscitados e estão sendo julgados pelas obras. Sabe qual é a obra que condena eles? Que a luz veio ao mundo
mas os homens amaram mais as trevas. É aquele caso que hoje fala-se de Jesus, que é a luz, né? Fala-se da salvação para as pessoas. As pessoas, olha, eu já vi pessoas que querem ser perfeito primeiro para depois aceitar Jesus. E daí, não quero ir para Jesus do jeito que eu sou. Miserável. Jesus não quer ninguém limpinho lá para ir lá para ele quer ele limpar as pessoas. Então é aquela pessoa coberta de lepra, de pecado, que Jesus quer que vá até ele. Vai até ele, ele a limpa, ele prepara, ele salva. Percebe? Então, o que acontece é isso. As pessoas rejeitam a salvação. Hoje mesmo. Outra coisa, temos a Bíblia, temos a palavra de Deus escrita ali, através dos apóstolos, deixada para nosso entendimento, para nosso conhecimento, e as pessoas preferem ouvir os falsos profetas, falsas visões de hoje, essas coisas. Acreditam mais nessas coisas do que na palavra de Deus. Então, esse julgamento aqui vão estar esses tipos de pessoas lá. Essas pessoas que não creram na palavra de Deus, que não creram no Senhor Jesus, que preferiram mais os seus próprios caminhos do que ser dominado por Deus, pelo Senhor Jesus. E aí, vamos em frente. Deu ao mar os mortos que nele estavam, né? Depois dos livros ali, deu ao mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, aqui nós terminamos o estudo das dispensações. Vocês viram ali, acho que todos esses textos que nós lemos deu para entender bem tudo como é que se passa. Agora, amados, a pessoa que gostou desse estudo, eu sugiro que baixe esses vídeos ali do YouTube, guarde em casa, e de vez em quando dá uma olhada ali, abra sua Bíblia lá, confira, sempre ter em mente estas coisas que nós estamos falando aqui hoje, discutindo hoje aqui, que possa estar sempre presente no coração das pessoas. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, não é reclamar, não é querer me engrandecer nada. Olha, este estudo aqui, eu estou fazendo, montando ele assim, já está fazendo uns 2 meses, para poder gravar para vocês. Deus sabe, para a glória dele, para a glória do Senhor. E amados, para que o Espírito Santo trabalhe na vida de vocês e ele, o Espírito Santo, mostre para vocês todas as verdades, que possa, amados, corações mais duros serem quebrantados e olhar para o Senhor Jesus. Olhar para ele, olhar o que ele fez, amado, para que nós possamos ter a salvação de graça hoje. É muito triste para aqueles que rejeitam, amado. Eu não digo vocês creiam em mim. Através do pouco que eu passo para vocês, eu espero que vocês vão nas Escrituras e então o Espírito Santo, ele é o nosso professor. O Senhor Jesus é o nosso mestre. Não vamos confiar em homens, amados, vamos confiar em palavras de pessoas, porque pessoas são falhas e podem, às vezes, uma palavra desviar para outro caminho. Certo? Mas eu espero ter ajudado ao entendimento das pessoas com esses vídeos. E agora, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar com o estudo das alianças, que é importantíssimo também, porque tudo, esses aí são 3 séries que formam uma única série, que é tempos. Primeiro lá foi tempos e períodos. A segunda série, mas que pertence ao mesmo grupo, é esse das dispensações, que termina hoje. E daí a conclusão, uma outra série que eu ainda não sei quantos vídeos vai ser, mas vai ser menos do que esta.
que é das alianças. Aí então, amados, o entendimento ali da Bíblia vai ficar muito melhor. Quando os espertalhões virem com aquelas heresias para nosso lado, nós vamos ter argumentos para não aceitar e para fazer com que se reverta, porque às vezes pessoas falam heresias, querem trazer heresias para nós porque aprenderam assim. Aprenderam assim. Então, amados, quando as pessoas vêm a nós com heresias, com doutrinas estranhas das doutrinas de Cristo, né, que são as doutrinas apostólicas, muitas vezes, amado, nós, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos fazer com que aquela pessoa está trazendo uma heresia, essa pessoa de repente muda, transforma e passa a ser uma pessoa que acredita em Cristo. Quantas pessoas, amadas, que a gente fala, se você perguntar, pessoas que até pregam o evangelho, se a gente perguntar se tem certeza da salvação, não tem. Não tem certeza da salvação, que é o mínimo que a pessoa deveria ter. Não tem. Por quê? Porque não aprendeu da maneira correta, não aprendeu dispensações, vê tudo na Bíblia de uma maneira a granel, assim, e daí, amados, quando vai fechar, não fecha. Não fecha uma passagem com outra. Compreende? Então é preciso fazer essa divisão, quem, quando, onde, por quê. Todas essas indagações a gente tem na palavra de Deus para poder entender. Veja bem que Jesus propositalmente ele falava para as multidões em público por parábolas, ele não falava direto. Ele falava por parábolas. E ali ele via que aquele povo estava interessado ali no discurso dele, era para ser curado, era para levar pão que ele repartia, enfim, era para esta vida, era para o seu contentamento, só para o seu bem-estar. Mas o que acontecia? Os discípulos, aqueles que estavam interessados em Cristo, aqueles que queriam saber a realidade, iam onde o Senhor estava e diziam: Senhor, nós não entendíamos aquilo lá, nós não compreendíamos com o que significa aquela parábola que o Senhor ensinou. E Jesus, pacientemente para eles, Jesus revelava tudo o que era preciso. Entende? Então, assim, hoje não é diferente, amados. Aquela pessoa que realmente quer ter salvação, quer ter certeza, que quer ter alegria da salvação na sua vida, não pode se contentar em ouvir pessoas falar. Tendem na Bíblia, tendem a procurar pegar digamos assim, os ensinamentos e tentar juntar na Bíblia, achar as partes e ver se encaixa. É assim que funciona. Beleza? Então a minha gratidão a vocês que têm acompanhado, que têm estado junto com a gente aqui, pacientemente. Que o Senhor recompense vocês, família de vocês, né? Ore por mim, para minha família. E se for da agrado do Senhor, nós se vemos então no próximo vídeo, dando início à próxima série das alianças. Ok? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.